E se a gente te dissesse que a pergunta mais importante da vida talvez esteja errada desde o começo? Pois é, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores questões da existência, só que por um ângulo totalmente diferente. A ideia é que talvez o problema não seja a resposta, mas sim a pergunta que a gente faz. Essa aqui é essa pergunta que ecoa através dos séculos, né? Uma busca que parece ser de todo mundo por um propósito maior, um porquê para tudo isso. Mas e se essa busca toda for, na verdade, uma perda de tempo? A ideia central que a gente vai explorar é justamente essa. É uma provocação, claro, mas uma que nos força a repensar tudo que a gente achava que sabia sobre o sentido das coisas. Ok, mas por que essa pergunta seria boba? A lógica por trás disso é, na verdade, bem simples. A gente não precisa de um sentido para coisas que já são boas por si só. Pensa um pouco na analogia do sexo com contraceptivos. Ninguém para no meio da história para ter uma crise existencial sobre o propósito daquilo. Acontece porque é bom, porque dá prazer. O prazer, veja bem, se justifica sozinho. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa conversa. A busca por um sentido não é para a vida em si, mas para o sofrimento dentro da vida. Ninguém precisa de um motivo para curtir o momento feliz, certo? Mas quando as coisas ficam difíceis, quando a dor aperta, aí sim, aí a gente precisa de uma razão para continuar. Isso muda completamente o foco. A gente sai de qual o sentido da vida para uma pergunta muito mais direta. Qual é o sentido do sofrimento? Para a gente conseguir explorar essa ideia melhor, vamos usar uma metáfora bem poderosa. Pense num experimento mental sobre duas estradas, que representam dois tipos de vida completamente diferentes. Então, imagine que uma pessoa tem a sorte de cair na estrada boa. É um caminho, sabe, agradável, onde a jornada em si já vale a pena. Não importa tanto o que tem no final, porque o caminho já é a recompensa. Agora, e quem cai na estrada ruim? Um caminho de dor, de dificuldade. Para essa pessoa tem que haver algo muito, mas muito bom lá no final, para que todo esse sofrimento faça algum sentido. A necessidade de um propósito, percebe? Ela nasce da dor. Essa pergunta sobre o sentido do sofrimento é tão, mas tão desafiadora que, na falta de respostas fáceis, acabou levando alguns pensadores a uma posição filosófica, digamos, bem radical. O nome disso é antinatalismo. E olha, a ideia não é nova não. Ela tem traços que vêm lá da Grécia Antiga, do budismo e de filósofos como Schopenhauer. A premissa central é que, já que o sofrimento é inevitável, trazer um novo ser a este mundo é em si um ato moralmente complicado. E um dos argumentos mais fortes do antinatalismo moderno é a tal da assimetria, do filósofo David Benatar. A lógica é fascinante. Vamos com calma. Olhe para a primeira coluna, a do ser que existe. Para esse ser, sentir dor é ruim, um ponto negativo. E sentir prazer é bom, um ponto positivo. Simples, né? Agora, olhe para a segunda coluna, a do ser que não existe. Aqui a coisa muda. A ausência de dor é algo bom, porque o sofrimento foi evitado. Mas a ausência de prazer não é ruim, é só neutra. Ninguém sente falta de um prazer que nunca existiu. Então, quando a gente faz a conta, a não existência tem sempre um saldo positivo, porque evitou a dor. Já a existência sempre corre o risco de ter um saldo negativo. É uma lógica fria, eu sei, mas é poderosa. Mas afinal, por que essa questão do sofrimento parece ser tão intensa para nós seres humanos? A resposta, ao que tudo indica, está na nossa consciência. A fonte que a gente analisou usou uma analogia brilhante. Pensa num lobo que quebra a pata. Ele sente a dor daquele momento e pronto. Agora, quando o ser humano quebra a perna, ele sente a dor do momento, claro, mas também fica lembrando de como se machucou e se preocupando com o que vai acontecer amanhã. A nossa racionalidade, essa capacidade de lembrar e prever, acaba multiplicando o nosso sofrimento. É uma forma bem impactante de mostrar o peso psicológico que vem junto com a nossa inteligência. Muitas vezes, a ansiedade sobre o amanhã pode doer muito mais do que a dor física de hoje. Bom, diante desse quadro todo, que parece um tanto sombrio, a análise nos aponta para uma conclusão mais humana, mais prática, focada na empatia. Tenta imaginar estar à deriva num oceano gelado e caótico, se agarrando a uma boia. A razão, nessas horas, vai embora. A única coisa que resta é um instinto de se segurar, de aguentar. É nesse estado que a conexão com outra pessoa se torna absolutamente vital. E é aqui que entra o Schopenhauer, um filósofo conhecido pelo seu pessimismo, mas que, curiosamente, encontra um caminho. A filosofia dele sugere que, ao moderar as nossas expectativas, a gente consegue navegar melhor por essa existência cheia de altos e baixos. E aqui está a grande virada de chave. O sentido não vem de uma resposta mágica, cósmica, mas de uma ação bem humana.
A nossa condição compartilhada de sofrimento é o que nos dá o nosso propósito mais confiável: ajudar uns aos outros a carregar esse peso. Essa citação do Schopenhauer resume a ideia de uma forma perfeita. Reconhecer o sofrimento uns nos outros cria um laço de solidariedade. É uma mudança de perspectiva que nos convida a ter mais tolerância, mais paciência e muito mais compaixão. Então, o que a gente tira disso tudo? Duas mensagens bem claras, voltando àquela metáfora das estradas. Para quem está bem na estrada boa, a mensagem é de gratidão e empatia. É importante lembrar que é sorte. E para quem está passando por dificuldades na estrada ruim, a mensagem é de ação. Ajudar outra pessoa pode ser a âncora que dá sentido à própria luta. E para fechar, todo esse argumento nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora. A resposta é poderosa. As pessoas que mais sofreram são, na verdade, as mais equipadas e motivadas para criar um futuro melhor. São elas que entendem a urgência. São elas que têm a força, nascida da própria adversidade, para construir um navio que, no fim das contas, pode salvar a todos nós.